Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. É grande a expectativa sobre os novos rumos para a garantia de segurança pública prometidos para esse governo de Dilma Rousseff. E entrevisto o jurista Walter Maierovitch, que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e colunista da revista Carta Capital. Obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com aquilo que foi promessa da candidata Dilma Rousseff, para um controle, para avanço da criminalidade e ampliar a responsabilidade do governo federal. Esse é o ponto de partida? Olha, ela precisa fazer uma revolução. Basta a gente olhar para dois indicadores para ver da necessidade de mudança total. Primeiro, reincidência superior a 80%. Vale dizer, aquele que é sancionado volta e comete de novo crimes. Segundo ponto, e é visível, é o medo da população. É uma população que tem medo de exercitar o direito de ir, vir, ficar, permanecer. E aí é um ponto difícil e trágico. Por quê? Porque muitas vezes a população tem mais medo da polícia do que do bandido. Diante desses indicadores que precisam ser recolhidos, tem que se começar pelos órgãos de contraste à criminalidade. Por exemplo, a polícia. E aí voltamos, deve ser municipalizada, deve ser única. O seu instrumento de apuração da polícia, chamada de judiciária, civil, o inquérito deve permanecer, um inquérito que não acaba, um inquérito que precisa ser repetido na fase processual. E muitas vezes as pessoas nem mais levam a notícia de um crime, quer dizer, não se apura. E se a gente sair do inquérito e rapidamente passar por um processo, a lentidão do judiciário, até onde tem aquela regra da justiça, por exemplo, criminal, de não deixar impunes os crimes e não punir os inocentes. Ela funciona? Não funciona? E o sistema penitenciário e a ressocialização e o problema do menor infrator, que diante de crimes violentíssimos, depois só pode ter sanção de internação por 3 anos, mas a cada 6 meses pode até mudar de regime. Bom, o senhor elencou aí um rol de variáveis que eu confesso que dá para ficar desanimado. É muita coisa para ser revista. É uma revolução realmente que o senhor nos descreve necessária para o avanço na garantia da segurança pública no país. Pergunta é se a presidente da República, o chefe do executivo do país, é quem detém o poder de decisão que possa dar a largada para essa revolução? Eu acredito que sim, mas veja, e aí é que está uma questão ainda mais preocupante. Qual seja, temos especialistas para fazer isso? Temos pessoas capazes para fazer isso? Basta a gente olhar para trás. Esse é o quadro. O senhor tem dúvida que tenhamos? Eu tenho muita dúvida. Com os doutos juristas que temos aí, com tantas loas que são tecidas a grandes nomes do direito, do Ministério Público. Sim, mas são outras questões também. Não são só as questões legislativas, as questões jurídicas, as questões de se criar uma nova... O ponto é, existe vontade, existem especialistas em outras áreas, nós vamos precisar de administradores, por exemplo, para os presídios, vamos precisar de uma reforma para ressocializar, de proteção para o egresso na área da criança. Será que nós temos um modelo já escolhido? Nós temos, por exemplo, uma presidente da República que vai entender o crime organizado, transnacional, entre fronteiras, entre estados. Será que ela vai entender que essa é uma questão nacional de preservação do Estado democrático de direito, uma vez que o crime organizado penetra até na política e influencia nas eleições? Será que ela tem essa noção de modo a chamar para nível federal tudo isso? Mas mesmo que não tenha, ela tem um ministério para
exatamente decodificar tudo aquilo que ela possa não dominar. Sim, nós temos Aí, no caso, seria o da Justiça? Nós temos o Ministério da Justiça, você toca num ponto, e uma Advocacia Geral da União. Veja o que eles fizeram no caso Pisolato. Não fizeram prova da existência de outros presídios, não fizeram prova para a Itália, para a Corte de Bolonha, que eles poderiam ficar na papuda com segurança. Nada disso, erros atrás de erros. O advogado-geral da União foi o que deu parecer para o Lula dizendo que a Itália não tinha condições de garantir a vida de Battisti. E agora vem, e o Brasil com pedrinhas e outros sistemas teria? E nessa reforma, o que nós vamos fazer com o sistema penitenciário? Nós temos agentes penitenciários, nós não temos nem código penitenciário. Nós temos polícia que faz isso, deixa entrar celular para pegar informação. Vai ter que ter um ponto de partida. Sim. Há que ter um ponto de partida. Uma Qual será política. esse ponto de partida para essa revisão profunda? Eu acho que é começar a trabalhar com os indicadores. Vamos pegar Polícia. Vamos pegar a polícia, vamos pegar a justiça e tudo isso às vezes bate no sistema penitenciário e o menor infrator. E começar por aí até para baixar os índices de reincidência e a população perder o medo e ter confiança nesses órgãos de contraste. Veja, por exemplo, o caso Lalau. Há quantos anos? E estamos com o Luiz Estevam recentemente preso depois de anos e ainda com vários recursos que ele pode trilhar e pode sair a qualquer momento da prisão. E veja a facilidade, vamos pensar em mensaleiros, como se sai de um regime para o outro com um cesto sem nenhuma coisa. Essa fraude no sentido de prisão, albergue domiciliar, a lei não diz isso, a lei diz em prisão de albergue, mas como não tem casa de albergado, se vai para o seu domicílio, sem controle, sem fiscalização. Então, veja... Quer dizer, isso é desastroso, inclusive, para a questão da impunidade. Exatamente. Né? E que é estímulo ao crime. Sim. E se a gente não tiver essa revolução, nós vamos tentar, com fratura exposta, que é esse sistema, colocar esparadrapo e band-aid. Agora, numa questão emergencial, considerando o crescimento do número de roubos. Muitos estados conseguiram reduzir o número de latrocínios. Entretanto, esse medo que o senhor mencionou agora, que as pessoas têm, é exatamente esse. Eu não vou sair de casa, eu não posso. Tira a minha aliança, deixa em casa. Não, não vou de carro, eu vou de táxi, eu tenho medo. Não, não vamos à noite. É isso, né? Que as pessoas estão vivendo nas situações mais prosaicas. Tornar permanente aquela estratégia da época da Copa do Mundo, da união da conjunta, da Polícia Federal, das polícias estaduais. Sim, a sinergia. Isso funciona, isso de imediato, enquanto não se procede à grande revolução, pode ser uma saída para um pouco mais de tranquilidade? Sim, pode sim, mas há necessidade de se ter um órgão coordenador forte. A necessidade dos governadores que têm as suas polícias também se adequarem e deixar o populismo de lado. A necessidade de ações conjuntas, de sinergia, mas continua até, com relação ao problema da segurança pública, uma luta político-partidária. E não se vai, infelizmente, a lugar nenhum se continuar assim. Eu agradeço muito a sua entrevista e todos esses elementos que o senhor trouxe e agrega para a reflexão dessa busca tão necessária que devolva a tranquilidade ao cidadão brasileiro. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Esther.